Que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida de todos nós. Amém? Por favor, abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 3. 2 semanas atrás nós falamos sobre o tema intimidade com Deus. E eu quero continuar nesse grande tema, falando a respeito da intimidade com Deus, de uma vida em comunhão com o Senhor. Então hoje eu quero dar um estudo, mas ao mesmo tempo ser uma pregação expositiva nesse texto que nós vamos ler. E com a graça de Deus e a misericórdia do Senhor, Ele há de falar ao nosso coração. Tá bom? Provérbios capítulo de número 3, a partir do versículo de número 19 até o versículo de número 35, que é o final do capítulo. Capítulo de número 3, do versículo 19 até o versículo de número 35. Diz assim a palavra do eterno, bondoso e misericordioso Deus: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam um orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a remedida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã. Então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteeis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, fala ao nosso coração através da Tua palavra, que possamos entender, compreender, aplicar nas nossas vidas e viver aquilo que o Senhor está nos ensinando. Sê conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu estou convencido que nós precisamos, nesses dias que nós estamos vivendo, nos apegarmos mais ao Senhor, de nos aproximarmos mais de Deus, de desenvolvermos no nosso dia a dia uma vida de intimidade com Deus. Citamos aqui, há 2 domingos atrás, homens do Antigo Testamento até o final do Novo Testamento que ousaram viver uma íntima vida com Deus. Esses homens experimentaram coisas extraordinárias. Alguns foram tomados para o Senhor sem conhecer a própria morte, porque tinha um grau de intimidade com o Senhor, uma vida íntima com Deus, uma comunhão com Deus, conheciam o coração de Deus. É isso que nós precisamos trazer para os nossos dias e viver nas nossas vidas. Por isso, eu quero hoje dar um panorama do livro de Provérbios e me ater a estes versículos que nós estamos lendo, de atitudes práticas que podemos aplicar na nossa vida, no cotidiano, nos dias de hoje, para termos mais intimidade com Deus, aprofundarmos a nossa comunhão com o Senhor.
E podemos dizer, como Jó disse, lá em Jó capítulo 42, antes eu conheci o Senhor, de ouvir falar, mas agora eu conheço, dos meus olhos verem, de ter comunhão com Ele, de andar com Ele, de experimentar todos os dias o Senhor na minha vida. Por isso, preste atenção, o livro de Provérbios é maravilhoso, é algo que nós deveríamos ler todos os dias, porque contém verdades eternas e palavras de sabedoria para os nossos dias, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. O principal autor do livro de Provérbios é Salomão. E observe comigo, abra aí a sua Bíblia, Provérbios capítulo 1, versículo de número 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Agora, vai um pouco mais para frente, Provérbios capítulo de número 10, o versículo de número 1. Provérbios de Salomão, o filho alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Agora, ande mais um pouquinho para frente, Provérbios capítulo 25, o versículo de número 1. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então nós temos aqui o principal autor do livro, que é Salomão. E não é qualquer um. Diz quem era o pai dele, Salomão, filho de Davi. É aquele homem que recebeu do Senhor sabedoria. Deus dotou esse homem de sabedoria. E é ele que está escrevendo estes provérbios. Então nós estamos diante de um texto inspirado por Deus, escrito pelo homem mais sábio que já existiu, fora o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui contém verdades muito importantes para as nossas vidas. Agora observe que o livro de Provérbios não é só escrito por Salomão. Agur, filho de Jaque, é o escritor do capítulo 30 de Provérbios. Quando você lê o capítulo 30, você vai ver que Agur é o seu autor, e só aparece aqui, em nenhum outro lugar da Bíblia. E o capítulo de número 31 de Provérbios, também é escrito por um outro autor, chamado Lemuel. Então, Salomão foi o maior escritor do livro de Provérbios, e o provérbio de número 30 foi escrito por Agur, e 31 por Lemuel. O livro de Provérbios contém riquezas e profundidades para nós, algo assim extraordinário. Ele traz orientações para as nossas vidas. E podemos destacar aqui algumas coisas importantes. Volta comigo no capítulo 1 lá para a gente entender o propósito desse livro. E o destinatário das pessoas. Agora, observe comigo o versículo de número 8. Salomão começa o seu livro, os seus provérbios, e ele diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Versículo de número 8. Salomão está escrevendo, e ele, para quem ele está escrevendo, ele diz: filho meu. É assim que ele vai tratar os seus leitores. Filho meu, é algo mais próximo, é um conselho de pai para filho, de mãe para filho. São conselhos. Sabe aquele momento que o pai chama o filho e diz: olha, eu vou te dar um conselho. Faz assim que vai dar certo. Vai por esse caminho que você vai se dar bem na vida. Escolha essa profissão, vai por aqui. Então, Salomão está exatamente deixando claro isso. Ele quer que seja uma coisa mais próxima, mais íntima. Por isso que ele diz: filho meu. Agora, contém exortações. O próprio verso de número 8, versículo de número 8 diz isso: não deixes a instrução de tua mãe, ouve o ensino de teu pai. Exortação. Então ele aproxima dos seus leitores, ele exorta os seus leitores, mas ele dá uma motivação. Por que os seus leitores têm que ouvir? Por que os seus
leitores têm que se instruir naquelas verdades. Olha aí o versículo de número 9. A motivação é essa. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Você vai ser bem-sucedido, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, se ouvir e se seguir as instruções. O próprio Senhor, quando deu a Moisés a lei, os mandamentos, ele já tinha dito ao povo de Israel que estava ali perambulando pelo deserto por 40 anos, dizendo: olha, eis que coloco diante de vocês o caminho da bênção e da maldição. Esse caminho vai gerar bênção na vida de vocês, mas esse não. Salomão está dizendo a mesma coisa. Se ouvirmos, se estivermos atentos às instruções, nós seremos bem-sucedidos. Agora, vamos ler o versículo de número 2, do capítulo 1. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Agora, qual é o alvo de Salomão? O alvo de Salomão é que possamos aprender a sabedoria e o ensino. E por que eu devo aprender a sabedoria e o ensino? Para entender as palavras de inteligência, está aí no texto. E por que isso? Para obter o ensino do bom proceder, como justiça, juízo, equidade. Salomão está deixando claro para nós. Agora, o seu público-alvo, primeiro são os ignorantes. Salomão quer ensinar, quer dar aos simples prudência, sabedoria, até aquele que é o mais simples. E nós sabemos disso nos nossos dias. Porque quantos dos nossos pais não foram à escola, não tiveram o privilégio de estudar numa faculdade, mas quando eles falam da vida com sabedoria. Quando eles nos ensinam com sabedoria. Esses dias eu vi um dos nossos conversando com o seu neto e ensinando a historinha da formiguinha e da cigarra. Olha que coisa interessante. Eu estava do lado, eu ouvi ele dizendo para o neto: olha, você tem que aprender a juntar, a guardar. Se você quer, o menininho estava pedindo para o vô um tablet. Não era qualquer tablet. O menininho estava dizendo para o vovô: me dá um iPad. Esperto o menininho. E o vô estava dizendo: aprenda, que se você juntar o dinheirinho que o vô dá, que a vovó dá, que a mamãe ou papai, daqui 1 ano, 2 anos, você vai ter um dinheirinho para poder comprar o seu tablet. E ele se baseou isso na historinha da formiguinha e da cigarra. Que enquanto a cigarra ficava cantando, a formiguinha ia trabalhando, guardando. Quando chegou o inverno, quem tinha alimento? A formiga e não a cigarra. Sabedoria. Isso não vem com a vida, vem com a experiência. Agora ele também traz uma palavra aos jovens. O alvo dele é aos jovens. Isso fica claro nos versículos de 2 a 6 que nós lemos. Para dar conhecimento, bom siso aos jovens. Por isso a importância de lermos provérbios. E estes provérbios também servem para os sábios. Ele diz aí, que ouça o sábio e cresça em prudência, e instruído adquira habilidade para entender provérbios, parábolas e palavras e enigmas dos sábios. Então o alvo de Salomão, o alvo do livro de Provérbios é exatamente esse. Agora observe comigo. O livro de Provérbios, ele é dividido, para entendermos melhor ele, em 7 coleções. As 7 coleções, todos os 31 capítulos são divididos em 7 coleções.
nós temos a primeira coleção, a partir do capítulo de número 1, que vai até o capítulo de número 9. A segunda coleção, que começa no capítulo 10. A terceira coleção começa no capítulo 22, a partir do versículo de número 17. A quarta coleção começa em Provérbios 24 e vai até o capítulo 24, versículo 23. A quinta coleção começa no capítulo 25. A sexta começa no capítulo 30 e a sétima no capítulo 31. Então fica claro para nós 7 coleções que formam o livro de Provérbios. Agora, quando a gente dá mais um foco, dá um zoom, você tem o livro dividido por 7, e agora você dá mais um zoom. Você vai pegar a primeira coleção, que começa a partir do capítulo de número 1 e vai até o final do capítulo 9, e dá um zoom nesses 9 capítulos, você vai entender que aqui consiste 3 sessões. Você pode dividir do capítulo 1 até o capítulo 9 em 3 sessões: preâmbulo, prólogo e epílogo. Então você tem o preâmbulo, que vai do capítulo 1 a versículo 1 até o versículo de número 7. O prólogo, que vai do versículo de número 8 do capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 36. O epílogo, que vai ao capítulo 9. Então, observe que o texto que nós lemos está dentro da segunda sessão. Está dentro da primeira coleção, segunda sessão. É o prólogo. E esse prólogo, que começa no versículo de número 8 e vai até o capítulo 8, ele tem 12 poemas. 12 poemas. E o que nós estamos lendo é um desses poemas, que fala exatamente dessa questão de intimidade, de termos consciência de estarmos mais próximos do Senhor. Quando olhamos para o livro de Provérbios, nós podemos ver de maneira muito clara que a sabedoria começa com Deus. Por isso é sábio quem confia no Senhor. Por isso no versículo de número 7, eu dei um destaque: o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor. Agora, como que eu posso, nesse sentido, temer ao Senhor? É medo? Não. É conhecê-lo. É estudar a sua palavra. É ter intimidade com Deus. Isso gera em mim o temor e o tremor diante do Rei do Universo e o Senhor dos Senhores. Mas ao mesmo tempo, gera em mim intimidade, vida próxima com Deus. Também podemos observar que nesses livros, nós temos algumas dicas, ou conselhos, dicas importantes para vivermos de maneira reta diante de Deus e de maneira pura com o próximo. Então esse livro, ele fala do relacionamento vertical com Deus, mas também do horizontal com o meu próximo, como proceder, como ajudar o meu irmão, como amá-lo. E Provérbios capítulo 3, o autor nos exorta à obediência ao Senhor. Fala das recompensas daqueles que encontram a verdadeira sabedoria e obedecem. Por isso, eu estou completamente convencido que nos dias atuais nós temos um grande desafio. É o desafio de vivermos uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. É nós refletirmos a glória de Deus através da nossa vida. É nós andarmos nesta terra não como evangélicos, mas como discípulos de Jesus. Quando nós sentamos e estudamos o discipulado, os pequenos grupos, nós aprendemos que todo crente deve ser seguidor integral do Mestre. Toda a nossa vida, nós não podemos fazer departamentos na nossa vida, não, esse daqui eu entrego ao Senhor, isso eu entrego ao Senhor, essa área eu entrego ao Senhor, mas essa não. A conversão, ela não é algo que vai acontecer, eu me converti 80%, 20% eu ainda não me converti não.
Não existe isso. É por completo. Deus muda o coração todo, Ele não muda só um pedaço. Ele não tira 90% do seu coração e deixa 10% lá de sujeira, 10% de pedra. Não, Ele muda por completo. Então, nós temos que ter esse grau de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, e isso vai refletir no meu relacionamento com a esposa, com os filhos, com as pessoas que trabalham comigo, com os meus amigos, com as pessoas que não são crentes. Quantos testemunhos nós temos? Isso talvez tenha acontecido com você. Você chega num lugar, você está conversando, negociando, vai comprar alguma coisa, a pessoa para e fala assim: você é diferente. Claro que eu sou diferente. Eu sou de Jesus. Ele mudou a minha vida. O problema é que nós temos a péssima ideia de queremos ser igual a todo mundo. A sermos iguais às pessoas que são do mundo. Desejamos ter o que elas têm, desejamos fazer o que elas fazem, porque nós somos diferentes. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós só estamos aqui de maneira passageira. A sua naturalidade não é o Brasil, é o céu. Você pertence a Jesus. Por isso, nessa manhã, eu quero compartilhar um tema com os irmãos da minha mensagem, e é boas dicas para uma vida de intimidade com Deus. Boas dicas para uma vida de intimidade com Deus. Talvez você possa trocar a palavra dica e coloca aí entre aspas, bons conselhos, que é isso que o escritor de Provérbios vai nos dar. Agora observe comigo o versículo de número 19, do capítulo de número 3, olha o que Salomão vai dizer: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem, as nuvens destilam orvalho. Observe que Salomão dedica 2 versículos para exaltar a grandeza de Deus. E aqui nós temos a primeira dica para uma vida de intimidade com Deus. Lembre-se sempre de quem é o seu Deus. Nunca se esqueça de quem é o Senhor. Talvez você diga: não, pastor, é impossível esquecer de Deus. Não é. Às vezes nós passamos o dia todo sem lembrar de Deus. Talvez alguns passem a semana toda sem lembrar de Deus. Só vai lembrar do Senhor no culto. É tantos problemas, tantos afazeres que nos afastam do Senhor, que nos leva a esquecer de Deus. Por que me dá insônia? Por que me dá ansiedade? É porque em algum momento eu esqueci quem Deus é. As preocupações são tantas, as adversidades são tantas, que me levaram a pensar só nelas, e eu esqueci de que Deus está acima delas. E que eu deveria gastar o meu tempo não me preocupando com essas coisas, mas descansando no Deus Todo-Poderoso. Então lembrem-se, primeira dica é essa, o primeiro conselho é esse: lembrem-se quem é o seu Deus. Salomão faz exatamente isso. Ele lembra o poder de Deus. Ele diz a grandeza do Senhor. Ele fundou a terra. Provérbios capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. Ele não foi criado, ele não foi formado, ele sempre existiu. E pelo contrário, tudo foi criado por ele e por meio dele. E para ele. Todo o universo foi criado pelas mãos do Senhor. Salomão deixa isso claro, ele fundou a terra, mas não fundou de qualquer jeito. Olha o que Salomão vai dizer: com inteligência estabeleceu os céus. Ele colocou as coisas exatamente onde elas devem estar. Ninguém segura o sol.
Deus que colocou ele lá. A lua, Deus colocou lá. A terra na distância correta do sol. Nem muito perto, nem muito longe, mas na distância exata. Quem fez isso? Milimetricamente. Deus. A Bíblia diz que Ele chama as estrelas pelo nome, porque Ele a criou. Nós moramos na Terra, onde é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso, o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar, abriga cerca de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Quem controla tudo isso? Sem contar os animais, as plantas, os peixes. Lembrem-se quem é o seu Deus. Olha os milagres extraordinários que o próprio Deus fez: abrir o mar, ressuscitar um morto depois de 4 dias, o nosso Senhor Jesus Cristo chamando Lázaro, fazer o sol parar, acalmar a tempestade, acalmar o mar bravio, andar sobre as águas, ressuscitou, está conosco, nos enviou o Espírito Santo. Lembrem-se quem é o seu Deus. O problema é que nós nos esquecemos da grandeza de Deus, da soberania de Deus, e esse é o pilar central da nossa doutrina, a soberania de Deus. Deus controla todas as coisas. Não cai uma florzinha, uma folhinha da árvore ali, se Deus não deu a ordem. Lembrem-se quem é o seu Deus. Ele fez tudo com inteligência, Ele deu ordem a tudo, Ele não criou todas as coisas, virou as costas e diz: resolvam. Não. Ele que coloca os reis, Ele que coloca os governadores, e eles estão lá para cumprir o propósito de Deus. Agora, observe comigo, Provérbios capítulo de número 8, abra a sua Bíblia lá, Provérbios capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22, olha o que o escritor vai dizer: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Olha o que Salomão está dizendo: antes das obras mais antigas, o Senhor já me possuía. Eu já estava nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Está falando da sabedoria. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci, ainda Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer um princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com Ele, eu era seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Grandeza de Deus. Muitos comentaristas vão dizer que a sabedoria que o provérbio trata tem a ver com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é grande. Quando cantamos aqui, quão grande é o meu Deus, lembre-se que o seu Deus é maior do que qualquer problema, qualquer dificuldade. O seu Deus é soberano. Às vezes você precisa grifar na sua Bíblia alguns textos que falam da grandeza de Deus. Às vezes você tem que voltar na sua Bíblia para ler os milagres extraordinários que Deus fez, para que isso acalme o seu coração. Para você dizer para esse mundão afora: eita, maior do que todos vocês é o meu Deus. Então, primeiro conselho para nós: lembre-se quem é o seu Deus. Segunda dica para nós, para termos uma vida de intimidade com Deus: confie sempre no Deus eterno. Agora vamos voltar lá para o capítulo 3.
Olha o versículo de número 21 que diz assim: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a tua verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Agora Salomão está nos dando esse conselho, essa dica. Confie sempre no Deus eterno. Salomão vai dizer para nós das bênçãos que nós recebemos quando confiamos em Deus. E aqueles que ousam confiar no Senhor são abençoados. Aqueles que ousam caminhar em direção ao Mar Vermelho vão ser contemplados com a abertura do Mar Vermelho. Aqueles que vão para o deserto confiando no Senhor vão receber a providência de Deus, o maná todos os dias. Aqueles que ousam confiar em Deus, mesmo tendo um tempo de escassez, vão se deliciar com a bonança que Deus há de derramar. Isso aconteceu com a vida de José. Importante para nós é confiarmos no Senhor, e aqui é um passo de fé. Você tem que andar, depois Deus põe o chão para você, mas o passo você tem que dar. Não tem para onde eu ir, pastor, aqui é o abismo. Anda, Deus vai preparar o caminho. Confiar é isso. Confiar é você depositar todas as suas expectativas no Senhor. Aí você vai provar dos benefícios que Deus te dá. Benefício para aqueles que confiam no Senhor. E isso que Salomão se destaca aqui. O versículo 21 e 22, Salomão deixa claro que aqueles que confiam no Senhor, o que eles recebem de benefício? Vida e paz. Eles não se preocupam, não arrancam seus cabelos, não fica sem dormir, não fica preocupado. Ele ocupa a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável. Ele louva a Deus, ele exalta ao Senhor, ele tem paz no coração. Ele vive essa vida de maneira tranquila. É claro que em alguns momentos a gente pode titubear, mas não podemos perder a fé. Temos que continuar confiando em Deus, porque isso vai trazer esse benefício, a vida, a paz. Versículo de número 22, serão vida para a tua alma, adorno para o seu pescoço, confia no Senhor. Quantas vezes quando a gente lê o Salmo, o salmista está nos alertando, dizendo, entrega o teu caminho no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor. O Senhor Jesus, quando Ele disse, não se preocupe, não se turbe o vosso coração, credes em mim. Quando Ele estava indo aos céus, Ele falou aos seus discípulos, aquelas pessoas que estavam ali, em Atos capítulo 1, isso fica claro, dizendo que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e que Ele viria para nos buscar. Confia no Senhor. Quem confia no Senhor, recebe vida, recebe paz. Não é paz, ausência de problemas, é paz durante a guerra. Tranquilo. Agora, aqueles que confiam no Senhor, recebem também a graça. Isso que Salomão vai dizer. Graça, adorno. E agora, o versículo de número 23 a 26, ó, quem experimenta, quem ousa confiar no Senhor, recebe como benefício a segurança de Deus. Deus várias vezes menciona que aqueles que estão debaixo de suas asas, Ele cobre, Ele protege. O Senhor Jesus disse que aqueles a quem o Pai colocou na palma de sua mão, Ele não vai perder nenhum. Você está na palma das mãos de Jesus, é Ele que te protege, é Ele que te guarda.
Confia no Senhor. Segurança. Só encontramos no Senhor, por isso que o salmista, versículo de número 26, vai dizer: porque o Senhor será a tua segurança. É Ele que vai guardar os teus pés de serem presos. Quando você deitar, você não vai temer. Deus está cuidando de você. Aí nós podemos ler o Salmo de número 4, verso de número 8, em paz me deito, logo durmo, Senhor, porque só Tu me fazes repousar em segurança. 2 dicas, 2 conselhos. Lembre-se que é o seu Deus. E segundo, confie sempre no Deus eterno. Mas o texto continua e nós podemos tirar uma terceira dica para vivermos uma vida de intimidade com Deus, que está no versículo de número 27 e aí vai até o versículo de número 34. Salomão vai nos ensinar, vai nos dar mais essa terceira dica. Pratique. Olha a expressão que eu estou usando. Pratique sempre o amor ao próximo. Salomão vai dizer: não te furtes fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Salomão agora vai falar do relacionamento com o próximo. E observe que é impossível termos um relacionamento íntimo com Deus e um relacionamento de briga com o nosso próximo. A Bíblia vai dizer que aquele que não ama o teu irmão não pode dizer que ama o Senhor. Intimidade com Deus gera em nós comunhão, gera em nós relacionamentos sinceros na comunidade, na igreja. Então eu não posso dizer que sou íntimo de Deus, que tenho comunhão com Deus, brigando, falando mal do meu irmão, não gostando dele. Uma coisa é ligada à outra. E observe, irmãos, que quando nós nos afastamos de Deus, vamos nos distanciando da palavra do Senhor, da vida de oração, a gente se torna crítico de tudo. Você começa a discutir mais com a sua esposa, com o seu esposo. Falta paciência para você no relacionamento com os teus filhos. Você começa a se irritar no seu trabalho. Na igreja o culto demora. O irmão que sentou do seu lado é chato. Tudo para você fica ruim. Mas quando a gente vai se aproximando de Deus, através da vida de oração, através de leitura da palavra, tendo intimidade com Deus, lembrando que é o Senhor, confiando no Senhor, as coisas se tornam mais leves para nós. É a ação de Deus na nossa vida. Agora volte lá para o capítulo 3, o versículo de número 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Ajudar o próximo, ser generoso, até com a oração. Quantos de nós, vamos confidenciar aqui, alguém chegou para nós no final do culto, bateu no nosso ombro e disse: irmão, ora por mim. A gente falou: não, eu vou orar. A gente foi embora para casa e não orou até hoje. Ora naquele momento. Irmão, ora por mim. Não, vou orar agora, vem aqui. Senhor, abençoa, cuida dele, salva ele. A gente precisa dar aquilo que nós temos. O cristão, a vida do crente é de compartilhar. Não estou falando só da questão da generosidade do dinheiro, mas compartilhar as bênçãos de Deus na sua vida, a sua comunhão com Deus. Jó, mesmo leproso, mesmo tendo sido atacado pelos seus amigos, ele diz: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, agora eu ando com Ele, o Senhor está comigo. E aí ele chama os seus amigos e ora com os seus amigos, aqueles amigos que acabaram de dizer que tudo que estava acontecendo na vida dele era fruto do pecado. Ele ora pelos seus amigos, ele abençoa os seus amigos. Ele se tornou um centro de irradiação da bênção do Senhor na vida dos seus amigos. Depois disso, o Senhor, está lá em Jó 42, o Senhor deu tudo em dobro para Jó. O segredo de você compartilhar a bênção de Deus na sua vida. E ser bênção na vida do seu próximo, ser bênção na vida do outro. Não maquines o mal contra o teu próximo. Não maquines o mal com o teu próximo.
pois habita junto de ti confiadamente. Relacionamentos sinceros são pautados em confiança. Não leve para frente o segredo do seu irmão. Não seja injusto com ele. Ore com ele, abençoe-o. Salomão continua: não tenhas inveja do homem violento, não siga nenhum de seus caminhos. O Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Senhor nosso Deus, seja justo. Ande com o Senhor. Se você é íntimo de Deus, então automaticamente você tem que ser bênção na vida do seu irmão. Automaticamente. Você tem que ter comunhão com o seu irmão. Pratique sempre o amor ao próximo. Pratique sempre o amor ao próximo. Hoje as coisas estão mais difíceis. Hoje você chama alguém para ir na sua casa, você prepara um almoço, faz lá um churrasco. Mas antigamente, as pessoas iam na casa uma das outras sem avisar. Era assim ou não era? Chegava lá, você chegou da escola bíblica, cansado, daqui a pouco chegava irmão na sua casa. Eu vim fazer uma visita, a gente tem que colocar mais água no arroz. E ele ia embora lá bem na hora do culto. Você tinha que sair correndo, tomar banho e voltar para o culto à noite. Mas havia comunhão. A gente praticava mais a hospitalidade. Hoje tudo ficou mais difícil, o tempo está escasso, os compromissos são maiores. E a gente vai perdendo o vínculo, ainda mais com essa pandemia que afastou todo mundo. A gente parece que não sente mais falta do abraço fraterno entre os irmãos, do pegar na mão. Não podemos nos acostumar com isso, porque no cristianismo, a generosidade, a comunhão, de estar aqui com os irmãos, isso faz bem para o coração, isso reflete na nossa intimidade com Deus. Pratique sempre o amor ao próximo. Pratique sempre o amor ao próximo. Última lição para nós, última dica para nós, 4 conselhos aí de Salomão para nós, para que possamos ter uma vida de intimidade com Deus. Aprenda que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Não tem como fugir da lei da semeadura. Observe o versículo de número 35 do texto de Provérbios. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Salomão está dizendo e fazendo uma comparação dos sábios e dos loucos. Então, a semente que você lançar, é o fruto dela que você vai colher. Você não planta feijão e colhe arroz. Você não planta arroz e colhe feijão. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta arroz, colhe arroz. Então, qual é a semente que você tem lançado? Qual é a semente que você tem plantado? É a semente, eu quero destacar algumas aqui, da murmuração. Só murmura, só reclama. Nada está bom para você. Passa o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando. Não dá valor para aquilo que você tem. É a semente da comparação. A semente da comparação é aquela que, quando você lança, você começa a se comparar com os outros. Eu não tenho, fulano tem. Minha família não é igual a do fulano, a do fulano é melhor. Essa é a semente que você está lançando. Da discórdia, da dúvida. Nós não podemos lançar esse tipo de semente, porque é certo que ela vai brotar. Só murmura, o marido murmura da esposa, a esposa murmura do marido. Muda a sua semente aí. Pega outra. Lança palavras de bênçãos, de graça, de misericórdia.
Em vez de você dizer, mas esse meu filho não aprende, é burro mesmo. Ai, filho, você é um abençoado, você vai conseguir palavras de bênção. Em vez de você murmurar do seu esposo, você não emagrece, você diz para ele, meu amor, você está tão bonito, olha, se você emagrecer mais um pouquinho, vai ficar mais bonito ainda. Estou dando exemplos práticos. Valorize o trabalho do seu esposo, valorize o trabalho da sua esposa. Valorize os seus filhos. Valorize a sua família. Valorize o que você tem. E pare de reclamar por aquilo que você nem tem. Porque o dia que você tiver, vai continuar reclamando. Lança outra semente. Porque você vai trazer bons frutos. Você vai colher frutos disso. Às vezes a árvore demora para crescer. Demora para dar o fruto. Você vai demorar para você colher. Mas entre semear e colher tem um tempo. E esse tempo quem dá é o Senhor. É Deus que dá o crescimento. É Deus que faz a semente germinar. É Deus que faz ela brotar. É Deus que faz ela dar fruto. Agora muda a sua mente. Para de lançar esse tipo de semente. Você vai colher. E na hora da colheita, você vai chorar de tristeza. Mas se você semear coisas boas, semente boa, sustância, generosidade, graça, misericórdia, paz, paciência, longanimidade, bondade, você vai colher isso em abundância na sua vida, em nome de Jesus. Queridos irmãos, quero concluir dizendo que a verdadeira alegria não está nas coisas, e sim no desenvolvimento de uma relação profunda, íntima, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele toca o nosso coração nas camadas mais profundas da nossa alma, nas camadas mais profundas do nosso coração. Desenvolva uma vida de intimidade com Deus. Por isso, 4 dicas nessa manhã, não se esqueça disso. Lembre-se de quem é o seu Deus, confie sempre no Deus eterno, pratique sempre o amor ao próximo e aprenda, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Você pode, por gentileza, colocar a mão no seu coração e faça aí nesse momento a sua oração. Mude a sua semente, mude a sua maneira, confie no Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. Pai eterno e bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor tem sido tão bom, tão generoso para conosco, e nessa manhã, o Senhor nos deu, através da sua palavra, dicas tão profundas para termos uma vida de intimidade com o Senhor. Deus nos ajude a nunca nos esquecermos quem é o Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nada foge do controle das tuas mãos, que o Senhor é soberano e que o Senhor fez todas as coisas de maneira perfeita. Oh Deus, o Senhor nos ensinou nessa manhã a confiar no Senhor, e nós entregamos mesmo, confiamos no Senhor, nossa igreja confia no Senhor, Deus, 101 anos que vamos completar, em 101 anos, o povo dessa igreja tem dito, ó Deus, que confiamos no Senhor, somos uma família de famílias, que confia no Senhor, Deus. Oh Deus, ajuda-nos a amar o nosso próximo, a cuidar dos nossos irmãos, a nos ajudar mutuamente, ó Deus. Ó Pai, muda a nossa mente, para semearmos uma semente boa, semente que produza graça, bons frutos. Ó Senhor, nós sabemos que a verdadeira felicidade está na intimidade com o Senhor. Abençoe o teu povo, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus.